paz do Senhor, meus amados, somente as Escrituras, nada além disso. Hoje eu vou deixar um texto para vocês que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37, que diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Então vamos ver como foi nos dias de Noé. Lá em Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 5, diz assim. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor. Vamos lá, notinha de rodapé. Deus não é homem para que se arrependa. Essa versão aqui é errado. Quando foi trazido para o português, não acharam uma palavra correta para o significado original. Só que aqui, onde está escrito se arrependeu, quer dizer se entristeceu. Porque Deus não se arrepende. Mas Deus ficou triste, se entristeceu de ter feito o homem. E isso lhe pesou o coração. A tristeza lhe pesou o coração. Então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me entristeço de o haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A partir do verso 11 também diz assim, capítulo 6, 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Existe alguma diferença da geração de Noé para a nossa geração dos últimos dias? Tem alguma diferença? Nenhuma, né? A mesma coisa que acontecia lá, acontece hoje em dia. Não existe diferença nenhuma. Pois bem, também não tem diferença nenhuma das palavras de Deus para Noé do que as palavras de Deus para nós. Vamos ver. Gênesis capítulo 7, versículo 1 diz assim, preste atenção, Gênesis 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Vou repetir, Gênesis capítulo 7, 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Estas foram as palavras de Deus para Noé naquela época. As palavras de Deus para nós na vinda do Filho do Homem. Mateus 25, versículo 21. Preste atenção, Mateus 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Para Noé, Deus falou: você foi fiel no meio desta geração corrupta, entra na arca. Para nós, ele falará: fostes fiel no meio desta geração corrupta, entra no gozo do seu Senhor. Então, da mesma forma que não há diferença nenhuma de uma geração para outra, da geração de Noé para a nossa geração dos últimos dias, também não haverá diferença nenhuma das palavras de Deus para Noé, entra na arca, para as palavras de Deus para nós. Foste fiel no pouco, Noé. Foste fiel no meio de uma geração corrupta. Entra na arca, Noé. Entra no gozo do seu Senhor, vós que fostes fiel no meio desta geração corrupta.